então primeiro, obrigado, William. Agradecer muito dessa sua disponibilidade de bater esse papo num domingo de Ramos, iniciando a Semana da Páscoa. Talvez tenha um simbolismo aí, né? Sem dúvida. Dessa transformação que talvez todo mundo está precisando. Eu queria primeiro que você contasse um pouco da sua história e explicasse quem você é. A gente se conheceu no início da jornada de Gloops. Vocês foram super parceiros nossos no início lá do nosso caminho. Ensinou para a gente como que a gente constrói uma marca no mundo digital, mas acho que muito mais do que isso, você foi um parceiro assim bastante estratégico para a empresa, conduziu aquele workshop com os investidores e os sócios da empresa para a gente determinar o caminho de posicionamento da marca. Foi uma coisa assim muito além de um simples parceiro de uma agência digital, né? Aquilo realmente marcou muito a gente. E a sua história eu acho que é muito legal, a forma que vocês começaram a Apps 3 e tal, vou deixar você contar, mas eu acho que é bem bacana essa história aí do ponto de vista empreendedorismo. Então se apresenta aí. Pô, obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Quando tu comentou que estava fazendo esses bate-papos, eu fiquei bem entusiasmado, porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer mais agora, né? É dialogar mais, ter a cabeça no lugar, ouvir um ao outro, né? Porque às vezes a experiência que um já teve pode ajudar, ou não, assim, ou é a experiência que eu não busco ter, mas isso realmente ajuda. E eu acho que um bate-papo salto baixo é tudo que a gente precisa agora, assim, é menos regra do sucesso, as 5 verdades ou segredos, então, é menos isso e mais um olho no olho, né? Ultimamente cada um na sua casa, mas eu acho que é mais aprender com acertos e erros aí que a gente vai conseguir também se ver como humano e talvez se ajudar, né? Poxa, para a gente foi não só foi um prazer, como é um orgulho ter participado dessa jornada do Gloops, ter participado desse trabalho contigo, né, e com os teus sócios na época, que são pessoas inspiradoras, assim, um deles eu conheço desde que eu tinha 5 para 6 anos de idade, né, então eu era uma criança ainda e foi quem nos apresentou, eu sou muito grato até hoje. Só contando um pouquinho a trajetória, né? Eu estudei comunicações, né? Estudei publicidade na ECA USP. Desde os 13 anos eu trabalhava dava aula particular quando era menino, né? Então isso me deu um gosto por essa coisa de bater papo, entender como a pessoa aprende, né? Dividir o que eu já tinha visto em alguma situação para alguém que estava buscando aquilo. Quando eu comecei a trabalhar em comunicação, fui para agência, para consultoria, e em 2011, oficialmente, eu comecei a Apps 3 com o Douglas, que é meu irmão é engenheiro mecatrônico, já tinha passado por uma série de empresas até chegar no Google, e lá ele fez uma série de coisas legais, ganhou prêmio de inovação na América Latina em primeiro e segundo lugar. É um cara que tem um trabalho muito, muito bonito, assim, ele é um exatoide muito humano, assim, e eu já tinha passado por essa coisa de estratégia de negócio, inovação, branding, então a gente fez uma junção de conhecimentos ali. A Apps 3 nasceu com uma visão de ajudar a resolver problemas complexos, né? Então, isso em branding, inovação e digital. E com isso, muita oportunidade surgiu, né? A gente sempre buscou ser uma empresa enxuta, ágil, mão na massa e eu acho que isso deu muita oportunidade para a gente. Uma decisão que a gente vem tomando desde 2011 até hoje, né? Não estou dizendo que vai ser, necessariamente precisa ser sempre assim, mas é uma coisa que a gente busca desde sempre, é manter a empresa independente. Porque a gente tem até um tagline que a gente fala que é From Purpose to Profits, né? É a partir de uma visão de propósito que a gente vai buscar ter lucro, impacto, resultado. Então, nesses últimos anos a gente escolheu não fazer parte de um grupo grande ou não vender a empresa para uma empresa maior, né? Que esse processo vem acontecendo, nessa essa aproximação, e não essa deve ter sedução. faltado convite para vocês, né?
Não, e alguns bem, a gente fica até lisonjeado, né? Porque tu fala, poxa, eu não sabia que essa empresa gigante, global, né, é, entre as maiores do mundo no setor delas, conhecia a gente, né? Aí liga o presidente, assim, é até engraçado, porque a gente não espera esse tipo de coisa, é uma coisa que tu se sente super pequeno, né? Então, e a gente está lá no dia a dia, né, com o nariz no trabalho, a gente às vezes não tá focado nisso. E aí a gente fica honrado, né, de ser percebido por essas empresas, mas a gente escolheu se manter independente. Eu acho que é nesses momentos como agora que a gente vê quanto isso é importante, porque a gente consegue realmente viver esse propósito, né? A gente fala que as pessoas são importantes, é por meio das pessoas que a gente traz valor para o cliente. Poxa, se a gente não puder cuidar agora das nossas pessoas, a gente não está sendo coerente, né? Então a gente está buscando honrar essa visão, né? As pessoas acreditaram nisso quando vieram trabalhar com a gente, ou mesmo os clientes ou a equipe. A gente busca fazer isso ser verdade, né? Então, desde que começou essa crise, ou a gente viu que vinha chegando esse tsunami, a gente vem se preparando. De lá para cá, a gente contratou 2 pessoas, né? A gente criou 2 vagas, né? Uma vaga é para repor uma pessoa que a gente desligou recentemente, aí por outras questões, né? Não tinha nada a ver com isso. Mas a gente está com 2 vagas abertas nesse momento. Nessas últimas semanas, a gente contratou 2 pessoas e a gente busca manter isso vivo, né? E esse é um pedido que eu tenho feito para os meus amigos, que também são empresários, seja no nosso setor ou não, para que tentem manter suas equipes vivas e seguras, né? Porque isso cria um senso de estabilidade, né? Cria uma certa segurança para as famílias, porque tem família que vive, né? Hoje a gente tem por volta de 60 e poucas pessoas no nosso time, né? Poxa, tem muitas equipes famílias que vivem desse trabalho, né? Ou que compõem renda ou que é a renda da família, né? Então, é claro que é um espectro pequeno, né? Tem empresas que têm um ecossistema muito maior, mas que cada um no sua zona de influência puder fazer isso, eu acho que vai ser fundamental. Então, a gente tem algumas empresas que prestam serviço para a gente está procurando manter essa relação, né? Uhum. Mesmo nos casos em que esses contratos não conseguem ser efetivados totalmente, a gente busca manter o vínculo, manter a relação viva, porque a gente sabe que todo mundo está dependendo um do outro agora. Se um elo da cadeia rompe, isso cria um efeito cascata. Então, eu acho que é super importante. Então, assim, tem uma amiga que ela é de um grupo muito grande, de um grupo econômico muito grande, e ela até explicou, ela fez um fundo para que os funcionários tivessem mais segurança, né, que tivessem, percebessem essa segurança do emprego delas, e ela me explicou, ela falou, olha, essas pessoas que trabalham na nossa equipe, né, que aí são milhares de pessoas aí no Brasil inteiro, vão ser um muro de arrimo para as famílias deles, né? Então eles vão ajudar a segurar esse momento. Dadas as proporções, é isso que a gente acredita que tem que ser feito mesmo, em cada um na sua possibilidade, né? Pô, e que legal que vocês têm essa capacidade e conseguem fazer isso, né? Não sei como é que é o universo de clientes que vocês têm. Eu sei que vocês trabalham com Uhum. empresas muito grandes, muito conhecidas. Eu não sei se você pode citar algum, não precisa citar quem é, né? Mas Uhum. algum exemplo de empresa que tenha sofrido, assim, praticamente zerado a linha de receita nesse momento. A gente tem Sim. alguns exemplos aí claros de varejos, empresas que vendiam só produtos através de venda física, né, não estavam no mundo digital e que estão numa situação realmente de zero receita, tentando entender o que vai acontecer. Não sei se você tem algum cliente que se enquadra nesse. Sim, acho que a gente tem clientes em momentos diferentes, em muitos verticais de negócio, né? Então, tem cliente que hoje vem vivendo um momento difícil, né, de contenção de operação mesmo, não é acho que a receita até é consequência disso, porque a operação tá contingenciada. A gente trabalha com uma rede hoteleira em que os hotéis da América do Sul inteiro, grande parte estão fechados, né? E eles vêm buscando uma forma inteligente aí de também ajudar
por meio do trabalho deles, suprir essa cadeia de serviço, até para dar apoio para o sistema de saúde, né? Então, o que eu vejo é uma forma de talvez se preparar para uma saída, né? Porque um dia essa crise de saúde vai acabar, espero que rápido, né? E eu não me sinto nem confortável de falar da questão de saúde, porque eu não entendo disso. Mas aí depois vem a onda econômica que já está sendo sentida, mas ela vai ser mais duradoura, né? Aparentemente. Então eles vêm trabalhando nessa dinâmica, né, de como que a gente se prepara para o futuro e ao mesmo tempo como que lida nesse momento com a situação. E outros casos são os varejistas, né, que é um vertical de negócio que a gente sempre atuou, muito na esfera do digital, mas que a gente percebe que eles estão fazendo uma virada, já vinham trabalhando no digital com muita força, né, a gente sempre trabalhou com cadeias fortes de varejo, e eles vêm intensificando essa relação, aumentando o nível de serviço, encurtando o tempo de entrega. Então, assim, toda a rede de suprimento, de mobilidade, de entrega, né, essa questão de logística vem sendo imperativo agora. Mas a gente vê que tem visões diferentes em algumas situações, né? Alguns casos tem empresas que estão fazendo uma redução de investimento até pelo medo, né? Por entender o momento macroeconômico, e outros vêm entendendo que, olha, eu tenho condições, eu tenho punch, e eu tô capitalizado, eu tô girando, eu vou investir um pouco mais aqui porque eu estou sentindo que é o momento de entregar mais na ponta, né? Então, eu vou fortalecer minha marca, eu vou me preparar um pouco mais. É claro que eu estou falando isso em algumas situações em que a pessoa a empresa tem condições. A gente lida também com empresas de empreendedor mesmo, né? Que não é um grupo econômico, não tem grandes investidores por trás. E eu acho que esse quadro muitas vezes se replica, né? Vai muito da atitude ou da visão do empreendedor, mas eu acho que talvez isso tirado, o que eu vou falar, tirado de contexto, pode até ser mal interpretado, mas esses momentos, de novo, estou falando da crise econômica, né? Eu não entendo nada da crise de saúde, mas essas crises econômicas, elas colocam muito à prova o seu propósito, os seus valores, né? E eu vejo que tem muita gente que se vê desafiado e faz isso valer mesmo. Entende o risco, todo empreendedor, ele está assumindo um risco, né? Quando tu saiu de uma grande multinacional de alimentos e bebidas para criar uma empresa na garagem, né, para fazer um suco natural gasificado, tu correu muito risco. E agora esse risco chegou, né? Assim, correr o risco não é só o momento de eventualmente ter um lucro maior do que eu teria se eu fosse, né, tivesse dentro de um quadro de equipe. Agora chegou a crise, o risco aconteceu e, poxa, nesse momento tu tem que abrir mão um pouco da sua margem, inclusive do seu próprio capital, seu padrão de vida para fazer valer aquilo que tu vem falando nos últimos anos, né? Então, no começo do ano a gente teve uma série de conversas bem importantes na Apps 3, eu, sócios, né? Eu tenho um grupo de sócios muito tem uma certa diversidade na opinião e muita convergência na visão de mundo, né? Então, o que eu acho o que faz um grupo muito saudável. Não quer dizer que a gente não discuta, né? mas acho que são discussões que crescem, sabe? E a gente concordou, olha, legal, a gente tá vendo que tem alguma coisa acontecendo aí, a gente vai ter que correr um risco. Ok, o que a gente vai fazer? A gente vai segurar as pessoas, vai garantir isso, vai economizar aqui onde dá, né, que não vai prejudicar ninguém, mas em especial a gente vai preservar as pessoas, mesmo que isso crie uma situação para a gente desfavorável. Beleza, foi a nossa escolha. Nem todo mundo pode fazer isso, mas eu acho que a gente aprendeu muito com uma crise que a gente teve em 2012, né? A gente teve uma mudança do quadro societário, teve uma situação em que a gente teve uma dificuldade muito grande. Eu e meu irmão, a gente assumiu as rédeas da empresa, então a gente revisitou todo o plano, e foi aí que a gente
esse foi um bom ensaio, foi um bom treino para essa situação que a gente está vendo hoje, né? Graças a Deus a gente passou uma dificuldade muito grande lá anos atrás, e a gente se fortaleceu, criou um fundo, entre aspas, né, para manter a empresa caso tivesse uma dificuldade. Isso a gente manteve desde lá. Então a empresa é muito sólida. Por quê? Porque a gente aprendeu tomando porrada, né? Então a gente foi Sim. estudar os casos, foi consultar os amigos, né? Inclusive, quem nos apresentou foi uma das pessoas que me ensinou muito assim, falou, olha, você precisa de um caixa de 3 meses, tal. Eu falei, a gente está com 6, tal. Eu falei, então, Segura. mantém isso. Então assim, a gente foi procurar consultar os amigos que têm mais experiência, até para saber o que fazer, né? Então a gente buscou se preparar, buscou se organizar, então a gente buscou fazer disso uma operação saudável em que a gente focasse 100% no cliente. Se o nosso cliente não está bem, não está satisfeito, não está seguro, a gente não tem como estar, mas minha preocupação tem que ser prioritariamente meu cliente, não a minha própria operação, né? Então, eu acho que é isso, assim, o empreendedor, tem muita gente que vê, ou é um herói, né, quem gosta dessa imagem, tal, que é uma pessoa que tem muitas virtudes, tal, ou um vilão, né, porque é a pessoa que, que ganha em cima dos outros, Explorador. explorador, tal. Eu prefiro ver que, assim, eu não vejo essa dicotomia, esse filme de super-herói, assim, acho que não é nenhum personagem nem outro. Eu acho que a gente como empreendedor tem que se ver muito mais como um jogador de xadrez, assim, tu tem que ter uma estratégia clara, tem que conhecer muito bem as posições, as jogadas e ter clareza, assim, dos próximos passos, né? Poxa, se acontecer isso, para onde quais são as minhas alternativas, né? Qual que é a minha matriz de tomar decisão a partir do momento em que as coisas eu não tenho controle, né? As coisas podem acontecer de uma forma que eu não estou esperando, que eu não quero. O mercado te dá uma invertida, e aí tu tem que ter muita clareza de quem é o seu time, né? Com quem tu está jogando, quem tu tem confiança mesmo, uma relação que tu precisa confiar na pessoa, que ela vai fazer um bom trabalho, que ela vai dar o melhor, ela vai dar o seu sangue. E, poxa, eu fico muito feliz de contar com o time que a gente tem na PUS3. Eu acho que a gente está no melhor momento do time, assim, é um time maravilhoso, assim, ele vem crescendo, a gente vem buscando passar essa confiança para as pessoas e sabe, mostrar que eles são, todo mundo é importante, é fundamental, e ao mesmo tempo passar essa confiança de que eles estão seguros, né? Porque eu acho que é uma relação de dupla, né? A pessoa também abriu mão de outra oportunidade para estar contigo. Então, eu acho que mostrar para a pessoa que está tudo certo, e sendo transparente, né? Assim, fazer tá certo e mostrar que está tudo certo é fundamental, né? Legal Então, isso que você falou, esse jogar muito legal. xadrez, entendeu? Você comentou sobre o propósito que algumas empresas agora estão tendo que colocar em prática. Me veio à cabeça o exemplo da Magazine Luiza, que anunciou, acho que há 2 dias atrás, que eles aceleraram um projeto que já existia lá, que ia demorar não sei quantos meses ou anos, e fizeram em 5 dias acontecer, Uhum. que é uma plataforma que eles colocaram no ar para permitir com que pequenas empresas e até autônomos coloquem as suas lojas online na plataforma Sim. da Magalu. Eu achei esse exemplo incrível e eu quero divulgar isso quanto mais eu puder, porque às vezes é a forma de um pequeno empresário que não estava olhando para a transformação digital por N motivos e hoje está sem receita, está sem a possibilidade de vender um produto. E, de repente, com isso, é um exemplo onde ele pode, talvez, se sustentar e fazer a diferença entre continuar a empresa viva ou não. Exato. Então, pegando esse gancho, eu queria te perguntar um pouco sobre esse momento que a gente já vinha vivendo forte da transformação digital, mas pensando naquele pequeno empresário, o pequeno empreendedor que seja porque está no começo da sua jornada ou porque é pequeno mesmo, e precisa fazer essa transformação. Quais são, na sua visão hoje, as prioridades que esse cara tem que olhar? Por onde que ele começa? Tem tanta coisa, talvez, para Uhum. fazer, né? E quais são as alternativas, como essa, por exemplo, da Magalu, te ajudar a você se transformar sem você ter que investir milhões numa plataforma? Perfeito. Eu vim acompanhando essa iniciativa da Magalu, né, em algumas
falas da Luísa Trajano, seja em apresentação pessoalmente ou em algumas reportagens dela. Eu vi, ela comentou isso numa live do BTG, eu fiquei bem impressionado, assim, Olha, como eles conseguiram acelerar esse processo. E eu acho que eles foram muito felizes na forma de colocar esse propósito em ativo, né? E tu vê que é uma empresa que se mostrou muito humana, né? Ela tá sendo muito entusiasta, né, dessa visão, e que eu concordo 100% de manter as suas equipes, segura todo mundo, faz o que for possível para manter, né, a seu quadro. De novo, eu não conheço as finanças das outras empresas, não sei como elas se prepararam ou não para esse contexto, né? Tem empresa que já vinha numa ressaca de crises de outros sim, momentos, então é fácil falar olhando só para a sua própria situação, mas poxa, eu fico muito feliz de alguém com a força da Luísa falar disso, também assim, provocando seus pares de mercado a manterem seus quadros, cutucando. cutucando, fazendo uma pressão, e ela trabalha com muitas cadeias, né? Então, eu acho que ela tem uma voz importante. E outra, e dando exemplo, né? Trazendo uma solução criativa para que essas pessoas possam compor renda. Então, trazendo essa questão da transformação digital, eu acho que a gente, quando olha para o ecossistema empreendedor, a gente fala muito do empreendedorismo, né, talvez por um talento, uma visão, e o empreendedor por oportunidade, não por necessidade, né? Então, a gente vê que às vezes é a necessidade que cria um contexto empreendedor para aquela pessoa. Eu acho que essa crise dessa magnitude vai criar muito Claro, necessidade de empreendedorismo, necessidade de ser criativo, né? E buscar uma transformação digital, como tu falou, mesmo para pessoas que não são tão nativas, não são tão próximas desse meio. Então, eu venho estudando o processo criativo nos últimos anos, isso faz parte de uma busca pessoal que eu tenho de fazer um estudo mais aprofundado mesmo, junto a pessoas com alto potencial criativo. E o que eu estou vendo é que as pessoas não se veem muito como pessoas criativas, né? Esse é o padrão da autocrítica, das pessoas por aí. Elas falam, poxa, mas é que vocês trabalham com isso, mas aquelas pessoas têm uma visão diferente. Eu falo, meu trabalho é muito comum, ou é muito do dia a dia, é muito operacional. Quando na verdade a criatividade está no processo mesmo. A pessoa aprende, ela consegue se desenvolver dessa forma. Então, eu acho que o ponto de partida para a pessoa fazer uma transformação digital e ter um viés mais criativo para o seu contexto parte disso, né? Ninguém é criativo com uma folha em branco, né? Com uma vida perfeita. Assim, dificilmente tu vai conseguir fazer algo muito interessante a partir de um contexto muito redondo. Tu tem que se provocar um pouco mais, e acho que esse contexto já provoca o suficiente, né? Então, tentando ser otimista diante do cenário, eu acho que tem muita oportunidade em termos de negócio para a crise econômica. Só estou falando de crise econômica, não de saúde. Então, eu acho que o ponto de partida para a pessoa, olhando para o seu próprio negócio, ou olhando para uma oportunidade de novos negócios, primeiro ponto é entender onde está o problema. Onde está o problema que ela consegue atuar, né? Eu trabalho com um serviço que tem uma limitação legal para operar agora. O que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer? É da limitação que vem a criatividade, né? O segundo ponto, que tipo de ferramenta existe hoje já para eu conseguir reverter esse cenário? Então, eu ontem estava falando com uma pessoa que é um executivo, engenheiro numa empresa de tecnologia lá em Palo Alto, na Califórnia, sobre todo esse contexto, né? O que a gente pode fazer, aí ele tem um olhar mais voluntário para resolver o problema, e ele tem um conhecimento ímpar em tecnologia, né? Eu estava tentando entender com ele o que pode ser feito nas ferramentas em que ele atua, né? Ou que ele tem interferência, ou que ele conhece gente. E aí a dica dele primeira foi, que na minha visão é muito correta, né, e muito sensata, tenta resolver, ter um olhar criativo para as ferramentas que já estão aí, porque desenvolver uma ferramenta do zero certo. ou mesmo pivotar uma ferramenta que já está,
vai levar, na melhor das hipóteses, com um time de excelência global, assim, o melhor time que tem no mundo, vai demorar semanas, né? Vai demorar meses. E aí a onda da curva, né, do pico do problema já vai ter passado, né? Ou grande parte já vai estar resolvido. Então a dica dele foi que eu estou passando aqui, transpondo para esse contexto. Tenta usar da melhor forma as ferramentas que já estão aí, porque E tem criar um uma monte, ferramenta né? e tem um monte, assim, tem muita gente que já vem fazendo bem, vem olhando com um olhar cirúrgico específico para essa solução. Então, poxa, vamos supor, por que a gente criaria uma ferramenta do zero para fazer uma videoconferência, eu e tu aqui, se já existe alguém que já fez isso muito bem feito? Não precisa, isso já está feito. Vamos focar em outra coisa. Vamos focar na solução do problema que a gente está fazendo e não em criar uma caixa de ferramenta do zero, né? Então, se equipar com uma caixa de ferramentas potente, com muitas soluções que já estão aí, que em grande parte são gratuitas, inclusive, eu tenho uso com custo marginal, já é muito bom. Então, eu vejo que muita gente, quando começa a entrar ou querer usar o mundo digital, muitas vezes quer inventar a roda. Isso é uma distração muito grande. O maior risco do empreendedor, um dos maiores riscos de um empreendedor quando ele começa ou ele está começando a transformação digital, é se distrair, né? Perder foco, porque tem muita possibilidade. Então, olha, tem uma clareza de foco. Que problema eu quero resolver, né? Isso. Especialmente, que problema de alguém eu quero resolver, não o meu, né? O meu, muitas vezes a pessoa fala, não, eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. E isso vira uma distração, né? Porque a pessoa tem uma folha de pagamento, tem um custo grande, tem uma operação que precisa girar e acha que esse é o problema que ele precisa resolver. Não é, isso é uma consequência. De novo, não estou menosprezando a importância disso, mas se esse for o seu foco, é provável que tu não faça sentido na sociedade. Porque a sociedade não está preocupada com o seu problema individual. A sociedade está preocupada com quem vai comer, quem vai trabalhar, quem vai chegar no lugar que precisa, como que a gente vai ter uma cadeia de abastecimento melhor, mais rápida, como é que a gente vai ter menos desperdício de comida, né? Números aqui do CEAGESP de anos atrás, eu não sei o número mais atual, mas, por exemplo, o CEAGESP aqui em São Paulo, a cadeia de abastecimento, desperdiçava por dia alimento que abasteceria uma cidade como Brasília. Isso faz Imagina. alguns anos, não sei se melhorou. Mas, poxa, isso é um problema colossal, né? Assim, e dizem que o alimento que é produzido no mundo, eu não tenho dado para provar isso, mas talvez não seja preciso, mas talvez seja verdade o absoluto, que é o que é desperdiçado no mundo por dia de alimento abasteceria a fome do mundo, né? Ou seja, a gente não tem problema de produção de alimento, a gente tem problema de distribuição. Como E é que desperdício em todas as partes dessa cadeia de em todas as distribuição. partes da cadeia. Será que ter uma cadeia de distribuição mais com um olhar humano não seria um bom problema para a humanidade resolver? Talvez sim, né? Isso olhando na escala micro, né? Numa escala de cidade, numa escala de operação de um vertical de alimento. Isso não seria interessante? Então, assim, de novo, se eu olhar para um problema maior do que o meu, talvez eu faça mais sentido. Então, assim, manter o objetivo claro, fazer uma caixa de ferramentas que eu possa compor, né, essa possível solução seria um segundo passo, né? Então, conhecer um pouco mais o que já existe e pode ajudar a resolver, e até assim, às vezes uma coisa que eu não sei para que serve, mas a curiosidade é uma ferramenta muito poderosa, né? Porque uma vez eu fiz um curso sobre criatividade, o professor falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou: conhecimento não tem finalidade. E é uma coisa estranha, quando eu estou a primeira vez, mas ele fala assim, ó, a gente tem que aprender porque é legal, porque é interessante, e não porque a gente quer atender um objetivo imediato. Às vezes aquilo que eu aprendi, que não tem função nenhuma, a cultura é inútil, né? Ela vira uma ferramenta para um problema que eu não conheço, né? Então, E às vezes ela vai juntar com outro conhecimento que você teve em outro momento e vai fazer sentido num... O meu num pai outro sempre me contexto. disse isso desde que eu era moleque. Ele falava: você precisa ler de tudo que aparecer na sua frente. Então, a sua Uhum, cabeça, ele brincava, tinha que ser como se fosse uma cesta de lixo, quando você pensa em uhum. informação. Então, ele sempre me inspirou a falar assim: você vai ler o jornal, mas você também vai ler uma revista de moda. É E isso. você vai ler o Le Monde e vai ler o Financial Times e vai ler um gibi que foi lançado de história em quadrinho. O que te aparecer na frente, põe para dentro, você nunca sabe quando vai usar. É isso E eu aí. me lembro que um dia eu virei executivo do grupo Iguatemi, imagina. Uhum. E não tinha nada a ver com tudo que eu tinha feito até então, depois de quase 20 anos de carreira.
E aí, de repente, eu me peguei no momento de ter que discutir desfile de moda. E aí, exemplo, né? Aquelas revistas que eu acabei, por sugestão dele, lendo, que eram as Vogues da vida, começou a fazer sentido. Eu tinha algum olhar para aquilo que me ajudou. Então, você nunca sabe quando você vai aproveitar esse conhecimento, né? É Mas absolutamente isso. eu queria te dar um exemplo prático do que aconteceu ontem comigo, né? Eu estou muito ativo nessas historinhas, postando sobre sugestões, principalmente focando no pequeno empresário e no caixa das empresas, e me veio uma pergunta de uma seguidora que trabalha no ramo de hotéis, que você acabou de Uhum, mencionar aí, né, que tem um cliente. Ela é consultora para RH na parte de contratação de talentos em hotéis, e ela estava com um tom bem desesperado, assim, né? uhum, Me ajuda, o que eu faço? Porque simplesmente os hotéis estão demitindo e não estão contratando. sim. E aí a resposta que eu dei para ela foi bem nessa linha que você estava falando, né? Para e tenta entender o problema do seu cliente, né? Será que você não pode oferecer alguma coisa diferente? Você vai ter que se reinventar nesse momento. Vai ter que ser Exato. criativa, rápida, e talvez o que ele hoje precisa, você tem na sua experiência, mas você não parou para pensar que isso pode agregar valor para o negócio dele nesse momento. Então, procure agregar valor para o seu cliente resolvendo um problema dele, e não o seu, como você falou, né? É Acho isso. que esse é o momento de virar essa chavinha, né? Eu acho que essa sua dica foi excelente, porque na verdade, por exemplo, o expertise dela, olhando brevemente, é entender, conhecer talento, né? Pessoas que podem atender uma demanda. É claro que ela tem um, um balde de pessoas que ela conhece aqui no universo que atende uma demanda exata. Mas nesse contexto em que as pessoas precisam se ajudar e trabalhar e receber pessoas e tal, com certeza essas pessoas que ela conhece que são talentos para a cadeia de hotéis, são pessoas importantes para fazer todo o papel de hotelaria, entre aspas, na rede de saúde, que agora tá precisando inchar com muita velocidade. Então, certamente, claro que não é o core, né? Que o core vai ser a pessoa que conhece toda a questão de enfermagem, de saúde, medicina, mas a medicina, a saúde vai precisar de muita gente para fazer esse atendimento, triagem, e com essa presteza que a hotelaria tem como ninguém, né? Então, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas eu acredito que o conhecimento dela é muito importante não só para a cadeia em que ela já vem atuando, como num setor que agora, esse setor desidratou um pouco, mas esse aqui ele precisa ser atendido com muita velocidade. As pessoas vão ter que aprender outros expertises rapidamente para conseguir atender quem mais precisa. E aí eu acho que Olha, tem... olha, Diga. Não, fala, fala. não, olha o que você falou, né? Diferente até, você evoluiu em cima do que eu estava imaginando, que era olhar para o cliente atual dela e entender qual que é a dor desse cliente nesse momento. Porque o mundo mudou rapidamente e a dor desse cliente mudou. O que você está dizendo é ir além. E quem sabe não é nem esse cliente que ela vai conseguir atender nesse momento. Abre a cabeça e ó, você está olhando agora para um outro cliente que de repente tem uma dor que você tem condições de resolver e é ali que você vai ter que focar, né? Sim. Por exemplo, pelo que eu andei lendo notícias, mas o GPA, o Carrefour, estão contratando milhares de pessoas agora, nesse momento, para vagas temporárias. A cadeia de suprimento está sendo inchada, por quê? Porque precisa fazer chegar, as pessoas não estão saindo de casa. Será que, claro que não é a carreira que a pessoa da hotelaria está buscando para ela naquele momento, mas é um trabalho que ela pode fazer, né? Será que não faz sentido, né, pivotar e entregar nessa cadeia? O setor da saúde também. Então, alguns setores vão ser desidratados. O turismo, porque a pessoa não está viajando, tem medo, não pode, por lei não pode entrar no outro país, tal. Mas existe trabalho, acredito isso. Assim, existe a possibilidade de ofertar ou servir, né? E eu acho que eu estava justamente brincando com isso no começo da nossa conversa das 5 fórmulas, tá? Mas se eu fosse enumerar uma terceira ponto que eu acho que é importante nesse momento, então o primeiro é se conhecer muito bem e saber qual que é o seu foco. Segundo ponto, para a transformação digital, conhecer a caixa de ferramentas aí que existe já e buscar, além do que eu preciso imediatamente, outras ferramentas que podem ser interessantes para algo que eu não conheço. E um terceiro ponto
nessa cadeia de valor, né, poxa, me aproximar e dialogar mais com pessoas que têm outros conhecimentos. Porque, poxa, eventualmente tu conhece no seu grupo de amigos, ou no seu networking, ou mesmo pessoas que tu observou por aí, né? Ou consegue, hoje é tão fácil de ouvir a pessoa falar alguma coisa interessante sem conhecer por meio da internet. Mas aprender com a experiência dos outros é muito rico, né? Então, essa coisa de ouvir as pessoas, bater um papo, usar o tempo da pessoa com cuidado, né? Então, poxa, eu tenho duas, três perguntas que eu queria fazer para essa pessoa que eu sei que está com o tempo apertado, né? Que como eu fiz ontem, né? Eu tinha lá algumas perguntas que eu queria fazer para esse meu amigo, que eu não falava há muitos anos já, que eu falei, olha, eu preciso da sua ajuda, o que pode ser feito aqui? E ele foi muito cuidadoso, muito gentil de me dar na mão ali algumas dicas e já algumas conexões e links porque ele podia fazer isso rápido, né? Eu tenho que saber que ele tem pouco tempo, tá absolutamente carregado com 1000 preocupações, mas ele vai me ajudar com essas informações que ele tem também. Então, acho que se a gente fizer uma corrente positiva, né, de usar parte do nosso tempo para quem precisa, isso pode ser muito bom. Quando começou a Conta pipocar... um pouquinho Uhum. dessa mentoria que você está fazendo, Tá. que eu acho que é um pouco isso exatamente que você está falando, né? Eu entendi que você está doando o seu tempo, a sua experiência para talvez uma coisa diferente do seu dia a dia aí na agência. É exatamente isso, assim, há alguns anos já eu faço esse trabalho voluntário, né, que isso dentro de redes, né, como Endeavor, Inovativa, mesmo tem um programa de impacto social do MIT que eu participo como júri, né, jurado. Isso, então, há alguns anos eu faço isso de pegar parte do meu tempo para discutir ideias, né, com alguém que está começando, geralmente numa fase embrionária ou já numa fase que está ganhando corpo, mas é parte do tempo que eu gosto de gastar, porque não só eu me sinto mais cidadão, eu sinto alguém que faz sentido no mundo que eu quero que exista, como também, poxa, eu aprendo um monte também, não é que eu tô lá ensinando a pessoa sabe muito do que ela faz, e eu tô trocando, eu tô dizendo um pouco do que eu conheço, né, a gente está se doando um ao outro, né, a relação tem valor, eu acho. E aí, quando rolou isso tudo, eu não sabia o que fazer, né? Porque por mais que eu, sei lá, doe cesta básica, dei dinheiro aqui, nesse sentido não é o meu forte, né? Eu não tenho um capital que possa mudar o ponteiro. Eu posso até tentar ajudar um pouco, mas não é o forte. Aí eu pensei, poxa, eu vou começar a fazer, então vou abrir para quem quiser mentoria para alguém que está fazendo alguma coisa, especialmente voltada à saúde, ou micromobilidade, ou cadeia de suprimento, qualquer frente que possa ajudar aí, né, nesse sentido para reduzir o impacto do Covid-19, especialmente no Brasil, né? Mas, poxa, alguém que consegue trabalhar para reduzir impacto na favela, ou diminuir risco para idoso, eu quero falar. Então, eu fiz um post lá, né? Divulguei nas redes da PIS3 lá, foco no impacto, né? A mentoria, fiz um e-mail na empresa, coisa muito simples, é isso, assim, eu não inventei nada, assim, eu fiz um post, criei um grupo de e-mail na empresa que eu recebo direto, eu e o pessoal que pode me ajudar a resolver os e-mails, e pronto, comentei com alguns amigos, só, você me ajuda a divulgar, né? Alguns amigos já compartilharam o post e começou a surgir, né, um monte de conversa interessante sobre isso e de gente que tá na ponta. Olha, eu estou trabalhando para divulgar melhores práticas, eu quero ajudar nesse sentido. Aí eu entrei em alguns grupos que já vem discutindo, já tem gente com peso, com voz mais forte discutindo isso. Então, eu vou buscando o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. A gente, desde o começo, atua junto a ONGs ou projetos sociais. Então, a gente já vem trabalhando com uma ONG internacional muito forte que é voltada à violência ou abuso infantil, né? O Brasil tem números horrorosos, né? De mais da metade dos estupros no Brasil em jovens e em crianças, né? Então, assim, nesse momento, agora com essa coisa do distanciamento social, da concentração dentro de casa, muito estresse, pobreza, a violência doméstica entre mulheres e crianças aumentou mais de 50% em várias capitais.
é um problemaço isso, a gente tem que trabalhar. Então, de novo, eu estou tentando grudar e somar, encontrar uma forma de contribuir com quem já está trabalhando com isso. Porque, de novo, não é inventar a roda agora, eu, William, sozinho, eu vou inventar a solução para o problema. Não vou. Tem gente muito séria que já está trabalhando nisso há anos, já está muito bem articulado, mas se eu puder entrar para somar em alguma coisa, eu quero. Eu estou me colocando à disposição. Eu não sei exatamente no que eu posso somar, mas olha, eu tenho essas habilidades, o que vocês querem contar comigo, né? O que eu posso fazer? Eu estou vendo que isso aqui é interessante, eu conheço aquela pessoa que sabe fazer aquilo, e eu vou buscando conectar também. Então, acho que isso, eu espero que isso tenha valor, mas assim, às vezes se dá um pouco mais, né? Dá um pouco do seu tempo, é o começo de alguma coisa positiva, né? Com certeza, com A parte dessa certeza. conversa que eu tive ontem, uma das pautas era essa, assim, de olha, como é que a gente pode usar essa tecnologia para a pessoa fazer não sei, uma denúncia, porque a pessoa, imagina, que tem várias pessoas em poucos metros quadrados. Não dá para a pessoa ligar e falar, olha, meu marido está sendo violento ou está me batendo. Né? Não é coerente essa situação. E muitas vezes a pessoa não tem um pacote de dados, né, para fazer uma chamada, um uso baixar um aplicativo agora para aprender a usar e fazer uma denúncia, né? Que o governo tem um aplicativo já para isso. Tem como fazer uma conexão disso mais rápida via WhatsApp, via Messenger, via alguma coisa assim? Eu acho que talvez isso ajude, né? Que legal, cara. Muito bacana. Eu queria te perguntar um pouco sobre esse universo que você tem muito contato, aí por ser mentor Endeavor e por ser um empreendedor, que é o universo dos investidores. Por que eu queria falar um pouco sobre isso? Porque algumas pessoas têm me procurado e perguntado assim, meio também, de novo, num tom de desespero, como eu faço para arrumar um investidor para minha empresa? Porque eu vou quebrar mais um mês sem fazer nada, eu quebro. Como é que você conseguiu um investidor? E a gente sabe que não é bem assim, né? Principalmente numa situação como essa. Então, eu não sei se vocês têm investidor, se vocês buscaram investidor na Apps 3 em algum momento da história de vocês ou não, ou se você tem esse contato através aí do seu networking, né? Mas a minha pergunta principal é: o que um empreendedor precisa fazer para se tornar atrativo para o investidor? Perfeito. Bom, minha relação com investidores sempre foi muito saudável. Assim, a gente conhece muita gente que é muito bacana, tem uma visão de negócio muito clara, né? E capitalizado investe em outras empresas, né? Desde o começo, a gente acabou não buscando investimento, né? Então, eu e o Doug, a gente sempre foi muito pé no chão, assim, nosso pai trabalhou em banco, então a gente teve uma vida muito, assim, apesar de ter começado a trabalhar com 13 anos, como eu te falei, foi porque eu quis, assim, nunca, a gente sempre teve uma vida muito privilegiada, a gente não precisei fazer isso, né? Eu fiz porque eu achava legal, porque eu gostava. Mas a gente tinha um trabalho, a gente fez uma reserva, e pelo meu pai ter trabalhado em banco, ele sempre deu uma lição de vida para a gente que era, ó, tem um padrão de vida sempre abaixo do que você pode ter. Então a gente sempre foi muito, quase franciscano, assim, né? Então assim, a gente teve uma vida muito modesta, porque sim, sabe? Porque não precisava mais, porque já era bom, sabe? Então a gente sempre buscou ter uma certa reserva. Eu sei que falar isso agora e dentro dessas condições é muito ruim, porque agora no momento é difícil poupar, porque agora tu está queimando reserva, né? Mas se isso pudesse ser uma escola em alguma situação, talvez nesse sentido, sabe? É importante guardar uma gordura porque um momento ruim vai vir, né? A gente não sabe como nem quando, mas tem risco na vida, né? Então, se a gente puder mitigar ele de alguma forma, melhor. Então, isso pensado de outra ótica, por que é importante ter saúde? Porque um dia ela vai ser necessária, né? Então, por que eu preciso manter minha imunidade alta? Por que eu preciso praticar esporte? Por que eu preciso ter uma vida ativa? Por que eu preciso ler e buscar conhecimento? Porque, poxa, uma hora isso vai ser posto à prova, né? Então, não é só estar forte, é ser adaptável, né?
Então, a empresa, a gente começou com uma reserva, a gente procurou fazer disso de uma forma consciente. Então, a gente, sempre que alguém buscava a gente, falava assim, ó, eu quero investir, eu quero, vocês precisam de investidor? A gente fala, bom, a gente precisa de cliente, né? E aí, essa sempre foi foi para onde a gente levou essa conversa. Poxa, mas a gente queria comprar uma parte, queria investir. E é sempre uma coisa que ofende a pessoa, né? Se tu fala, olha, obrigado, não quero seu dinheiro. Mas a gente buscava levar isso de uma forma cuidadosa para que a pessoa entendesse que, olha, até agora está tudo bem, sabe? Um dia, poxa, obrigado. Se eu puder contar contigo lá na frente, eu gostaria de contar. Mas nesse momento o que eu estou focado é buscar um cliente porque é uma empresa de serviço, né? E então, até pelo perfil de trabalho que a gente faz, a gente não precisava de investimento, porque, de novo, a gente sempre foi pé no chão, então a gente nunca teve o escritório mais caro e mais bonito do mercado, a gente nunca teve a estrutura mais opulenta, mais ostensiva, mas nunca foi nosso foco também. Mas o que traz valor para o investidor, até onde eu percebo, né? O investidor não é um doador, né? Eu acho que isso é uma coisa que às vezes a pessoa que está buscando investimento não entende a diferença. É claro que, de novo, às vezes a pessoa está numa situação que isso fica turvo, né? Mas o investidor procura valor para investir e ter retorno, né? Ele não está doando a fundo perdido, ele não está entregando dinheiro porque simplesmente ele gostou do empreendedor. Eu acho que isso é um fator importante, acreditar no empreendedor, sentir garra, sentir vontade de fazer, uma dedicação visceral, né? Eu tenho certeza que quando os seus investidores olharem para ti, viram uma pessoa que tem um conhecimento técnico ímpar, tem um conhecimento de negócio de escala global e ao mesmo tempo viu um brilho no olho que é apaixonante. Poxa, eu brinco com o pessoal da equipe, pô, o Gustavo é um cliente super trunfo, essa é a gente que eu falo, porque pô, o cara é gente boa, o cara tem uma visão de mundo incrível, um cara que trabalha como ninguém e conhece o mercado dele como poucos. Então, assim, acho que isso faz da pessoa uma pessoa que tem valor, porque deu tudo errado, pô, ele segura no peito e leva, né? Então tem condições, vai atrás, move montanhas, porque tem atitude, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa estar muito clara. Assim, o investidor, de novo, eu não sou expert para isso, mas eu percebo que eles buscam essa coisa de um conhecimento de como fazer, como parar de pé esse negócio, e ao mesmo tempo uma vontade, né? Uma gana, um brilho no olho e tal. Nesse momento em que tem muita coisa mexendo, eu acho que essa visão de, olha, eu estou numa condição difícil, mas eu posso trazer valor e provar isso, eu acho que é um ponto importante, porque, de novo, é menos me preocupar com minha situação, por mais que isso seja muitas vezes o que motiva a busca para o investidor, mas pensa que está competindo com muitas outras pessoas que estão na mesma situação, né, de estar num momento turbulento em que o negócio está instável. Então, por que ele deveria investir em ti e não em muitos outros possíveis empreendedores, né? Então, acho é uma situação complicada, assim, disputar esse investimento, né? O capital sempre foi disputado, mas acho que nesse momento de crise, eu acho que é provável que alguns investidores sejam um pouco mais comedidos na hora de fazer um aporte, porque os números ficam muito difíceis de ler, né? Seja o número atual, seja a projeção de futuro daquele mercado, né? Legal, boa. E agora, para a gente ir finalizando, o que te passa pela cabeça quando você olha os próximos 3 ou 4 meses? Que mensagem você pode deixar para quem está nos ouvindo e que é um pequeno empreendedor ou empresário? Eu sei que essa pergunta é super difícil, não dá para saber o que vai ser, mas como é que você hoje, de bate-pronto, está sentindo o momento e o que você imagina que deva acontecer e como é que cada um tem que se preparar um pouco para esses próximos 3, 4 meses? Tá. Não, perfeito. Eu acho que é uma pergunta excelente e igualmente difícil, né? É, eu não tenho muita condição de falar sobre o que vai acontecer. Acho que é muito difícil entender o contexto, né? Será que tem gente que fala de semanas, tem gente que fala de meses. Então, assim, a questão da saúde, eu acho que é um imperativo agora, né? A gente tem que necessariamente
cuidar sabe, cada um cuidar dos seus, né? Seja da sua família, da sua própria saúde, garantir que toma esses cuidados para que tudo isso seja minimizado, o impacto da contaminação, porque eu acho que a gente vive tudo muito incerto, né? A gente não sabe nem o que é esse vírus direito, né? O quanto ninguém tem o número certo da letalidade, ninguém tem o número certo da multiplicação de viralização, tudo é muito incerto. O fato a gente precisa se cuidar, né? Então, até onde a gente entende, se preservar é a recomendação mais certa. Dado o contexto de saúde, eu procuro me embasar muito em informação técnica, científica para tomar uma decisão, para também me pautar. E eu tendo a ter um olhar muito otimista sobre as coisas, né? Eu acho que eu nunca vi aquela coisa que falam, né? Nunca vi ninguém muito bem sucedido que é pessimista, assim, sabe? Que só pensa no pior, que acha que tudo vai acabar. Mas assim, ao mesmo tempo, estou buscando ser muito factual, né? Então, e como eu disse antes, eu acho que todo empreendedor tem que ser um jogador de xadrez. Então, a gente está vivendo um momento de curto prazo que vai demorar para passar, porque cada hora parece que tem notícia mais pesada, tá mais difícil. Então, assim, é um curto prazo pesado que a gente vai passar. Né? A gente tem que se cuidar, tem que minimizar risco e tudo. Buscar, né, fazer o nosso melhor para quem não consegue se preservar tanto. Então, por isso que é tão importante a gente ter um olhar solidário com as outras pessoas, por isso que é tão importante a gente tirar um pouco do nosso para dar cesta básica, dar tempo. Ontem fui doar sangue, sabe? A gente tem que fazer doar sangue de graça, sabe? Eu tava morrendo de medo, porque, poxa, eu vou entrar num hospital no meio dessa pandemia, tava com medo, eu dou sangue desde o dia que eu fiz 8 anos. E aí eu falei, poxa, meu medo é menor do que o impacto positivo que eu posso dar, eu preciso ir. E aí eu cheguei lá na Fundação Pro Sangue, no HC, e eu lembrei de como eles são cuidadosos, como eles são exemplares, né? E eu falei, poxa, meu medo passou na hora que eu entrei lá. Uhum. Então a gente tem que fazer isso, sabe? Então se cada um fizer um pouco, eu acho que quem está na ponta sente menos, né? Quem está mais vulnerável sente menos. Então é fundamental que a gente não fique só em casa ali assistindo filme ou brincando, né, para o tempo passar. Eu acho que a gente tem que fazer isso, é importante também cuidar da sua saúde mental, manter a serenidade, mas faz um pouco, sabe? Doa uma grana para alguém que é confiável, para chegar em alguém lá no projeto social. Garante que o seu quadro de funcionários vai ser mantido, né? O governo está fazendo uma série de iniciativas para tentar minimizar o risco para o empreendedor também. Cuidem dos seus. E eu acho que é importante a gente manter a serenidade, né? Manter um olhar assim, cada dia a mais é um dia a menos, é um dia mais que a gente está mais fora dessa crise, sabe? Cada dia que a gente passa é uma vitória, a gente tem que celebrar, sabe? Tem que curtir, tem que manter a calma em casa, né? A gente nunca conviveu tanto, né? Em família. Quando eu casei, ninguém falou que ia ser assim, né? Então, eu tenho sorte de ter uma família, poxa, maravilhosa, serena, mas assim, que também acompanha esse ritmo, né, de trabalho. Eu tô trabalhando mais do que nunca, né? O pessoal fala, ei, tá tudo bem? Eu falo, pô, trabalho o dobro para fazer fazer metade, né? Parece que tu faz muito, mas não é produtivo, né? Por mais que tu faça muito, assim, parece que rema e não sai do lugar. Então, acho que, assim, eu procuro manter um olhar otimista, e eu acho que o otimismo tem que estar sempre ancorado no longo prazo, né? Então, poxa, não é agora, mas assim, como é que a gente pensa daqui um ano, daqui 6 meses, né? Porque Legal. nos 2 meses vai ser difícil, mas se eu não tiver uma projeção, se eu não olhar para frente que essa decisão que eu estou tomando vai ser importante, que, poxa, se eu ajudar mais os meus clientes, der um pouco a mais, isso vai ser bom também de volta, né? E ter uma relação de confiança com eles é fundamental. Então, acho que assim, ter um olhar de longo prazo para a economia, eu acho que é fundamental. Então, Gustavo, assim, como é que olha para os 3, 4 meses? Eu acho que a gente tem que, para viver bem esses 3, 4 meses, a gente tem que olhar para 1 ano, 2 anos. Aí, esses meses, de novo, independente de toda a questão de saúde, porque eu acho que isso vai ser um baque. Daqui 2 semanas a gente vai chorar no banheiro porque a gente vai ver números que a gente nunca viu na nossa vida. Mas a gente vai conseguir entender tudo isso se a gente olhar uma perspectiva de mais longo Legal. prazo, né?
Então, acho que é um momento importante da gente ter uma visão de cadeia, né? Pô, se eu fizer isso aqui vai ser importante para mais gente, então eu vou procurar fazer, sabe? É, porque eu acho que se todo mundo tiver essa visão, se o meu cliente também entender que ele precisa me ajudar a manter a minha equipe, que vai ajudar a manter a pessoa que a gente mantém e a família que está lá, eu acho que isso vai ser importante. Então, eu não posso pedir para eles fazerem a mesma coisa, porque cada um está tomando a sua decisão, mas eu acho que, a certa medida, cada um tem que ser o exemplo do seu campo de influência, sabe? Bacana, muito bom. É por aí, cara. Vamos nos segurar e olhar lá para frente. Achei bem bacana a sua dica. Você falou também não só de olhar para o cliente, mas para o fornecedor, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? E faz parte do ecossistema aí da nossa empresa também. Como eu cuido desse fornecedor para que ele continue sendo meu parceiro lá para frente. Sim. Muito legal, cara. Olha, foi um prazer esse papo. Pô, Super bacana. Imaginei que fosse ser mesmo. Pena que a gente já está quase 1 hora falando aí, tem um limite. bom. E com certeza tem muito mais para conversar, tem muito mais para dar dicas, né? E adorei mesmo, cara. Queria Pô, agradecer muito. obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Assim, toda vez que a gente se encontrou, para mim foi um privilégio mesmo. É, eu sou um fã seu, assim, é meio babação de ovo falar isso para pessoa, eu falo isso para os outros, mas, assim, mas saiba que muita gente sabe, tipo, por mim, assim, porque eu admiro muito, não só, como eu falei, né, as suas iniciativas, como especialmente as suas atitudes, assim, tu foi uma pessoa que tu é um exemplo disso para mim, na verdade, sabe? A gente passou por momentos, né, de projeções muito positivas, momentos de dificuldade, né? Situações muito desafiadoras, né? A gente viveu isso lado a lado, assim, mano a mano. Uhum. Como que a gente resolve? Como é que a gente faz? Espreme aqui, faz ali, né? E para mim, tu sempre foi um exemplo dessa pessoa que, em situação de dificuldade, em situação de oportunidade, e tu sendo meu cliente, né, e sendo parceiro, sendo amigo, eu sempre pude contar contigo de uma forma respeitosa. Tu sempre tratou a gente de uma forma super educada, correta, exemplar. Assim, nunca faltou esse sorriso no rosto, sabe? Essa tranquilidade, esse respeito, esse olho no olho. Nunca me senti pressionado, espremido. E outra, sempre pude contar contigo, né, no nossos eventos, no Polinise, tu não só palestrou, como sempre doou Gloops, né, a gente sempre fez esse evento regado a muito Gloops, tá? Poxa, isso pra gente sempre teve muito valor, então, assim, tá vendo? Eu sou fruto das minhas experiências, né, então, assim, parte disso é ter convivido contigo e aprendido na prática mesmo, assim, não é teórico, não é um blá blá blá, assim, nunca te vi falando disso, mas eu aprendi muito com o teu exemplo também. Então, poxa, eu queria aproveitar a chance aí para te agradecer mesmo, porque Pô, pô, legal. é sempre um prazer falar contigo e eu aprendo pra caramba. Pô, espero que o próximo Polinise aconteça logo, né? E Vamos seja torcer para presencial, né? isso. Que a gente esteja presente, fisicamente presente. É isso Fisicamente. aí. Pô, muito obrigado pelas palavras, cara. E olha, um bom domingo aí. Pô, obrigado. E boa sorte para todos nós. Adorei o papo.